Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eles a assediaram, sem saber que ela era especialista em artes marciais. Chicago, uma manhã cinzenta de janeiro. As ruas de Lincoln Park fervilhavam, mas um vento gélido deslizava entre os prédios, agitando as folhas secas. No Velvet Bean, um café elegante, porém discreto, Samantha Reis estava ocupada atrás do balcão. Seus movimentos eram precisos, quase mecânicos. Preparava café para os clientes habituais, anotava os pedidos e sorria educadamente para eles. À primeira vista, Samantha parecia frágil e reservada. Seus cabelos castanhos emolduravam seu rosto delicado, e seus olhos verdes fitavam o café com calma, quase excessivamente calma. Ninguém suspeitava de como ela realmente era. Desde criança, ela havia sido treinada em artes marciais por seu pai, um ex-instrutor de karatê. Aos 16 anos, conquistou a faixa preta e venceu diversas competições nacionais. Mas ela nunca contou a ninguém. Para o mundo exterior, Samantha era apenas uma jovem comum. Naquele dia, um grupo de jovens entrou no café. Seus olhares eram zombeteiros e sua atitude exalava desprezo. Brandon Carter, o líder, aproximou-se do balcão com um sorriso irônico. Ele conhecia Samantha do antigo colégio e se lembrava de sua timidez. Com seus cúmplices atrás dele, pensou que poderia intimidá-la facilmente. Ei, Samantha, ainda atrás daquele balcão, zombou ele. Você quer alguma coisa, Brandon? Ela respondeu calmamente, sem desviar o olhar da máquina de café. Ele riu e deu um passo em direção a ela. Os outros clientes começaram a notar a comoção. Mas Samantha, como se pressentisse o ataque, endireitou-se ligeiramente. Seu corpo se movia com a fluidez de alguém treinado há anos. Ela não queria lutar, mas cada músculo estava pronto para reagir. Brandon tentou empurrá-la bruscamente, na esperança de provocar uma reação de medo. Mas Samantha esquivou-se com um movimento perfeitamente controlado, usando a força do agressor contra ele e derrubando-o com violência no chão. Um silêncio consternado pairou sobre o café. Os outros clientes observaram incrédulos enquanto Brandon se levantava, vermelho de vergonha e raiva. Samantha não disse nada. Simplesmente voltou aos seus controles, como se nada tivesse acontecido. Mas em sua mente ela sabia que aquilo era apenas o começo. A vida a ensinara a manter a calma diante da provocação, a planejar sua vingança de forma inteligente em vez de impulsiva. O que ninguém sabia ainda era que essa jovem modesta transformaria a humilhação que sofrerá durante anos em um verdadeiro triunfo, e que aqueles que ousassem subestimá-la se arrependeriam amargamente. Na manhã seguinte, o sol lutava para romper as nuvens cinzentas de Chicago, mas o Velvet Bee já estava movimentado. Samantha Reis chegou cedo como sempre, ajustando as máquinas de café e conferindo os pedidos. Ela queria que tudo estivesse perfeito, mas ela imediatamente pressentiu uma presença hostil mesmo antes de entrar no café. Brandon Carter e seus dois cúmplices estavam parados perto da porta, de braços cruzados com sorrisos zombeteiros. O objetivo deles era claro: continuar a humilhação iniciada no dia anterior. Ei, Samantha, ainda sozinha atrás desse balcão? Brandon gritou com uma risada sarcástica. Samantha respirou fundo. Seu rosto permaneceu impassível, mas por dentro, ela fervia de raiva. Sabia que eles a consideravam facilmente intimidada. Não sabiam nada sobre suas habilidades em artes marciais, nada sobre sua paciência e estratégia. Os cúmplices começaram a mover mesas e empurrar cadeiras, tentando semear o caos no café. Os clientes murmuravam, alguns tirando fotos discretamente. Samantha não se mexeu. Observou cada movimento, cada gesto, como uma estrategista avaliando o terreno antes de um confronto. Então Brandon fez sua jogada. Ele avançou em direção a ela, preparando um golpe para fazê-la tropeçar. Mas Samantha estava preparada. Com um movimento fluido, ela desviou para o lado, agarrou o pulso dele e o torceu com força controlada. Brandon, pego de surpresa, perdeu o equilíbrio e caiu pesadamente no chão. Seus cúmplices ficaram atonitos. Os clientes observavam, perplexos, aquela cena inesperada. Você acha que sou presa fácil? Perguntou Samantha com a voz calma, mas afiada como uma faca. Brandon se levantou furioso e humilhado, mas não disse nada. Seus cúmplices, no entanto, estavam paralisados pelo choque. Samantha voltou para trás do balcão como se nada tivesse acontecido, mas sua mente já planejava seu próximo movimento. Ela sabia que não se tratava apenas de força bruta. Precisava neutralizá-los de forma inteligente para que nunca mais pudessem intimidá-la. O resto do dia transcorreu em uma tensão palpável. Brandon e sua gangue não sabiam como reagir.
Cada movimento de Samantha era preciso, controlado, e era evidente que ela tinha o controle total de todas as situações. Os clientes, por sua vez, começavam a olhá-la com admiração e respeito. Ela não havia gritado, não havia agredido ninguém sem motivo, simplesmente demonstrara que por trás de sua calma e reserva exterior, escondia-se uma força formidável. Enquanto o sol se punha sobre Chicago, Samantha sabia de uma coisa: aquilo era apenas o começo. Brandon e seus cúmplices tentariam voltar, mas desta vez ela estaria preparada para tudo. Porque às vezes, o verdadeiro poder se esconde por trás do silêncio, até o exato momento em que se revela. Na manhã seguinte, Samantha Reis chegou ao Velvet Bee mais cedo do que o habitual. A lembrança da humilhação pública de Brandon no dia anterior ainda a perturbava, mas ela não demonstrava nada. Cada movimento era metódico. Reorganizou o café, verificou o estoque e fez um rápido inventário. Lá fora, a rua parecia silenciosa, mas Samantha sabia que Brandon e sua gangue não ficariam em silêncio. Ela havia previsto essa situação. Após o incidente do dia anterior, Samantha instalou pequenas câmeras discretas ao redor do café e anotou cada detalhe dos movimentos dos assediadores. Cada ataque foi analisado, cada vulnerabilidade observada. Ela não seria pega de surpresa novamente. Por volta do meio-dia, Brandon e seus cúmplices entraram novamente. Seu comportamento estava mais agressivo do que nunca. Brandon estalou os dedos para chamar a atenção. Então, pronta para uma pequena lição, Samantha? Ele zombou, mas Samantha não se intimidou. Permaneceu atrás do balcão, seus olhos verdes examinando cada gesto, cada micromovimento. Desta vez, ela não reagiria impulsivamente, neutralizaria as provocações com estratégia e precisão. Os cúmplices começaram a provocar os clientes, empurrando as mesas. Samantha usou a própria força deles contra eles. Com um movimento rápido derrubou um copo de café na mesa, mas de forma controlada. Isso serviu para distrair Brandon e seus amigos, fazendo-os deslizar levemente pelo chão. Os clientes atônitos começaram a filmar a cena. Então, num movimento perfeitamente executado, Samantha bloqueou um dos cúmplices que tentou atacá-la por trás, derrubando-o sem esforço e imobilizando-o com absoluto controle. Ela não tinha intenção de ferir ninguém, apenas de demonstrar sua superioridade e expor as ações deles. Brandon, vermelho de raiva e humilhação, deu um passo para trás. Os clientes murmuraram, alguns aplaudiram discretamente. Samantha não disse nada. Ela sabia que cada gesto, cada movimento, falava por ela melhor do que palavras. Após o incidente, ela retomou seu plano: documentar tudo para mais tarde. Os vídeos e fotos tirados por câmeras de segurança e clientes anônimos seriam a chave para expor a verdade sobre esses assediadores. Ela sabia que a humilhação que havia suportado por anos precisava ser transformada em um triunfo estratégico. Durante a noite, Samantha refletiu sobre seu próximo passo. Ela não queria apenas se defender, queria pôr um fim público e irrefutável ao bullying. Foi então que teve uma ideia: usar a atenção e o fator surpresa para expô-los a todos, mantendo o controle da situação. Naquela noite, Samantha adormeceu com um plano bem definido em mente. Ela sabia que o próximo confronto não seria apenas físico, seria psicológico e estratégico. E ela estava preparada. Naquela manhã de quinta-feira, o café estava quase vazio. A luz do sol entrava pelas grandes janelas, projetando raios sobre as xícaras e as mesas. Samantha Reis limpava os balcões, seus movimentos precisos como sempre, mas sua mente estava a mil. Ela sabia que Brandon e seus cúmplices não desistiriam tão facilmente. Foi então que um homem entrou no café com passos firmes, porém discretos. Ele observou a cena por alguns segundos antes de se aproximar do balcão. Olá, você é Samantha Reis? Perguntou ele com uma voz calma, porém firme. Samantha ergueu os olhos, desconfiada. O homem parecia sério, vestindo um longo casaco escuro e com um distintivo visível sob a jaqueta. Sim, quem está perguntando? Respondeu ela com um tom educado, porém distante. Meu nome é Jason Miller. Sou investigador particular. Vi o que vem acontecendo aqui nos últimos dias. Acho que podemos ajudá-la a lidar com seus perseguidores, legal e estrategicamente. Samantha sentiu uma mistura de surpresa e curiosidade. Ela nunca havia pedido a intervenção de ninguém, mas sabia que a situação estava além de suas capacidades físicas. Ela sentiu em silêncio, convidando Jason a se sentar. Estou ouvindo, disse ela simplesmente. Jason pegou uma pequena pasta e começou a detalhar o que sabia. Brandon Carter e sua gangue tinham um histórico de comportamento intimidatório e de assédio, frequentemente encoberto por pedidos de desculpas públicos.
Com as provas que Samantha havia reunido das câmeras e dos clientes, eles poderiam ser expostos publicamente sem que ela precisasse recorrer à violência física. Samantha deu um leve sorriso. Era exatamente isso que ela tinha em mente. A força bruta não era mais necessária. Agora, tudo se resumia a estratégia, evidências e sincronia perfeita. Eles elaboraram um plano. Documente cada movimento dos assediadores. Durante sua próxima tentativa de intimidação, prepare-se para um confronto público controlado, onde Samantha continuaria no controle da situação, expondo Brandon e sua gangue na frente de clientes e possivelmente a mídia local, usando provas recolhidas. Nos dias seguintes, Samantha continuou seu trabalho como se nada tivesse acontecido, mas cada movimento era calculado. Ela observou Brandon e seus cúmplices entrarem no café com a arrogância de sempre. Mas desta vez, eles não faziam ideia de que estavam sob constante vigilância. Naquela noite, Samantha convidou Brandon e seus amigos para uma reunião de desculpas. Brandon achou que era uma provocação, ainda acreditando que podia controlá-la. Mas quando entraram, câmeras estavam visíveis, evidências foram exibidas em uma tela e Samantha estava no centro, calma e confiante. Você achou que podia me assustar, mas suas ações agora são visíveis para todos. Cada movimento, cada agressão, disse ela em voz clara e autoritária. Brandon empalideceu, e seus cúmplices trocaram olhares preocupados. Os clientes e funcionários do café testemunharam a humilhação pública invertida. Desta vez, Samantha estava completamente no controle da situação. A lição era clara: a intimidação tinha um preço. E Brandon acabará de descobrir isso. No dia seguinte, o Velvet Bee estava lotado. Os rumores sobre o confronto anterior haviam se espalhado pelas redes sociais, e os clientes vieram ver com os próprios olhos a jovem que confrontou Brandon Carter. Samantha Reis estava atrás do balcão, calma como sempre, mas seus olhos refletiam uma determinação fria e determinada. Brandon e seus cúmplices entraram, pensando que poderiam salvar sua honra. Mas Samantha, com a ajuda de Jason Miller, havia planejado cada detalhe. Telões estrategicamente posicionados exibiam imagens ao vivo de suas ações dos dias anteriores, juntamente com vídeos discretamente gravados por clientes e pelas câmeras de segurança do café. Você ainda acha que pode me intimidar? Samantha disparou, sua voz cortante ecoando pelo café. Brandon tentou um movimento agressivo, mas Samantha se moveu com a agilidade de um gato, esquivou-se, bloqueou seu pulso e o derrubou no chão, exatamente como antes. Mas desta vez diante de uma plateia pronta para filmar cada instante. Seus cúmplices foram neutralizados um após o outro com movimentos precisos e controlados, sem violência excessiva, apenas o suficiente para expô-los e ridicularizá-los. Os clientes aplaudiram, alguns gritando de surpresa. Brandon se levantou vermelho de vergonha, os olhos denunciando medo e humilhação. Tudo o que ele fizera durante anos para intimidar Samantha agora estava se voltando contra ele. Observe com atenção e Samantha continuou com a voz firme. Toda ação tem consequências. Você achou que sua arrogância ficaria impune. Estava enganado. Jason Miller, que estava ao lado dele, acrescentou. A lei é clara. Suas agressões foram documentadas. E seu comportamento reiterado sujeita você a sanções legais e sociais. Brandon e seus amigos perceberam então que não podiam mais fugir da realidade. Todo o café havia testemunhado sua humilhação, e os vídeos já virais fariam o resto. Saíram de cabeça baixa, sem conseguir dizer uma palavra. Samantha voltou-se para os clientes. Pela primeira vez, sorriu abertamente, um sorriso repleto de força e serenidade. Ela não tinha a intenção de magoar ninguém. Recuperara o controle da sua vida, transformando o medo e a humilhação num triunfo estratégico e controlado. Essa vitória não veio de seus punhos ou de suas técnicas de artes marciais, mas de sua paciência, sua inteligência e seu autocontrole. Ela demonstrou que a verdadeira força reside na calma e na estratégia, e que sob uma aparência discreta pode se esconder um poder que ninguém ousaria imaginar. O Velvet Bee ficou famoso não apenas pelo seu café, mas também por ser o cenário da vingança mais magistral de Chicago. Samantha Reis, a jovem despretensiosa, provou que subestimar alguém poderia ser o maior erro de sua vida. E naquele dia, uma lição ficou gravada na memória de todos. A humilhação pode ser revertida, mas apenas por aqueles que sabem esperar e atacar com inteligência.